A minha hipótese, e a grande hipótese confirmada, é que a falta de informação é a grande origem do preconceito e dos grandes problemas em torno da maconha. Me surpreendeu ver que álcool e maconha hoje estão na mesma faixa de percepção. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Você conhece a USA Hemp Pharmaceuticals? Ela é uma das empresas pioneiras na área da cannabis medicinal nos Estados Unidos e tem uma atuação completa em toda a cadeia produtiva, desde o cultivo até o processo de extração. E tudo isso com rigor técnico e responsabilidade. Os produtos da USA Hemp são desenvolvidos com excelência farmacêutica, unindo inovação e pesquisa, o que permite oferecer formulações variadas, como Full Spectrum, Broad, isolados de CBD, CBG, CBN e até THCV, que atendem diferentes perfis de pacientes e necessidades clínicas. Com foco na qualidade e no acesso, a USA Hemp é pioneira em oferecer segurança e eficácia no tratamento com cannabis. Quer conhecer mais? Então acesse usahempbrasil.com e descubra como a ciência e o cuidado caminham juntos. USA Hemp Pharmaceuticals, da planta ao paciente com compromisso e inovação. Sabe quem tá de volta no Cannabis Hoje Pode? A Vivi Cédula, a nossa Cannabis Woman, que, se você não lembra, foi a primeira convidada da primeira temporada desse podcast. Dessa vez, a Vivi nos conta por A mais B, porque já não é mais tão estratégico assim ficar batendo apenas na tecla do uso medicinal da cannabis. E ela faz isso com dados levantados numa pesquisa inédita, que ela mesma encomendou e que vai ser base de um livro. Por onde anda você, Viviane Cédula? Vem comigo descobrir. Tá todo mundo se perguntando por onde anda Viviane Cédula, a nossa Cannabis Woman. E hoje ela tá aqui com a gente no Cannabis Hoje Pode para contar o que tem aprontado. Então, Vivi, seja muito bem-vinda de volta aqui ao programa. Obrigada, Anitta. Sempre bom estar aqui. Sempre bem-vinda. E, Vivi, acho que o que tá todo mundo mesmo se perguntando nesse momento é por onde ela andou, por onde ela anda, ela saiu da cannabis, voltou pra cannabis, onde é que você tá, o que você tem feito nesses últimos meses? Me mexo muito, né? Mas pensando na cannabis, eu saí do ponto de vista profissional, né? Me desvinculei totalmente da Dr. Cannabis, das empresas onde eu atuei, mas a cannabis nunca sai de mim, né? Eu acumulei um conhecimento importante, quero seguir participando, quero seguir contribuindo a alguns movimentos que a gente teve no Conselhão, de um grupo de trabalho para ajudar a Anvisa a criar regulação agora de cultivo de cânhamo, nunca na velocidade que eu gostaria. Eu acho que essa é uma verdade que nós gostaríamos todos, né, que estamos envolvidos nisso, mas de uma forma ou de outra a gente tem que seguir empurrando. E uma forma que eu encontrei para me manter ativa e inspirada foi não necessariamente ter isso como trabalho, né, como ganha-pão, vamos por assim. Então eu tô aqui
querendo participar, querendo contribuir, me perguntando como, inclusive. Claro, e aí você falou isso do conselhão e eu tô nessa dúvida também. Como é que tá? Continua acontecendo? Em que momento esse conselhão tá agora? O conselhão agora está passando por uma reviravolta. Teve uma mudança no Ministério das Relações Institucionais, a gente tinha o ministro Padilha à frente disso, saiu, agora entra a Gleisi Hoffmann e nada oficialmente ainda foi alterado. Então, a rigor segue tudo igual, mas eu acredito que a gente deve esperar alguma mudança pela frente, não sei dizer qual. Eu sei que você tá agora, né, nesse momento aí de como eu me insiro na cannabis, como eu uso toda essa expertise acumulada. Eu sei que você tem planos de lançar um livro, você está preparando um livro, ainda não tem data para publicação, mas já tem uma ideia e é disso que eu quero falar, né? Como é que você estruturou isso na sua cabeça? Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouco pra gente, Vivi. Veio exatamente desse lugar de contribuição. Como é que eu posso contribuir a despeito da velocidade do entorno, que nem sempre é que a gente gostaria, né? Então, o que eu vivi posso fazer de forma independente para empurrar esse bonde para frente? Então, quebrando um pouco a cabeça com isso, olhando de novo, para a quantidade de conhecimento acumulado, os acessos, as pessoas que eu conheço, as redes que eu criei em torno disso, como é que eu ponho isso a serviço da sociedade? Porque a gente gostaria de ver que é uma legalização adequada, né? E isso me levou até um livro. Então, tá bom, posso escrever um livro. Agora, é um tema tão rico e tão grande, então um livro poderia ir para vários lados possíveis, né? A gente poderia falar sobre a origem da planta, e meu Deus, como isso é antigo, como ela chegou no Brasil, a regulação no Brasil e o que aconteceu de lá até aqui. Agora, mais do que um livro para mim mesmo, o livro, do meu ponto de vista, presta, né? Presta um serviço à sociedade se ele for lido, óbvio. Então, eu comecei a me perguntar o que as pessoas querem saber, quais são as dúvidas que elas têm, porque a gente viu também nos últimos, vamos dizer, sei lá, 7, 8, talvez 10 anos, a cannabis e a maconha ganhando a mídia, né? Ganhando veículos especializados, inclusive, que você lidera um. Então, aí muda um pouco, né, essa conversa. O que a gente precisava há 10 anos mudou agora, a percepção das pessoas muda, ou esperamos que tenha mudado. Será que mudou mesmo, né? Para onde isso foi? E foi daí dessas dúvidas de, tá bom, que livro faz sentido eu escrever? O que as pessoas querem ler? O que inquieta o coraçãozinho desse potencial leitor? Eu não quero ficar pregando para convertido. Claro que tenho, enfim, um carinho e um apreço pelas pessoas que estão ali em redes sociais, e eu tenho estado, de fato, bem pouco ativa, mas óbvio que tem isso uma grande importância. Agora, escrever um livro para a pessoa, olha, eu sabia o tempo inteiro, né? Tá aqui só mais uma evidência. Tá bom, obrigada, mas isso não mexeu o ponteiro do estamos caminhando com uma legalização. A gente sabe que a gente só vai chegar a isso se tiver um apoio da opinião pública. Então, foi aí que eu decidi pegar algumas dessas hipóteses e bolar uma pesquisa para entender o que as pessoas querem. Boa. E aí, nessa pesquisa, você fez em parceria também, né, com o Instituto de Pesquisa, e você trouxe ali... A pesquisa total tem mais de 1.500 entrevistas, mas parte dessas pessoas entrevistadas você trouxe da sua base. Então, eu queria entender um pouquinho sobre o perfil de quem você trouxe e do perfil que o Instituto de Pesquisa também encontrou. Essa empresa chama-se IBU. Ela tem mais de 25 anos, né, liderada pela Lígia Mello e pelo Marcelo Beccaro. Eles são super competentes nessa área. Apoiam em mais de 19 países. E quando eu comentei com ela essa inquietação, pensei, né, tá bom, vou fazer uma pesquisa só nas minhas redes, mas, de novo, eu quero ir para além. Como é que eu saio desta pequena bolha e vou para além? Eles trouxeram bastante inteligência para a estrutura dessa pesquisa. Eu pus as minhas hipóteses, eles ajudaram a guiar isso. Ficou extensa até, então o número de respostas me surpreendeu, porque quando a gente fala em mais de 1.600 quase respostas, são respostas completas. Quem começou e abandonou não foi contabilizado. Então, o que a gente fez primeiro? Criamos um hall de perguntas, as mesmas para um grupo e para o outro, e abrimos isso para uma rede que eles têm com mais de 700 mil pessoas.
que respondem, enfim, já tem esse hábito, respondem porque eles fazem doações para ONGs, respondem porque participam. Eles disseram que foi uma adesão bem alta. A gente teve 1.022 respostas do público que a gente chama de geral, que é o público deles, que não necessariamente tem conhecimento sobre o tema, em cerca de 3 ou 4 dias, então foi super rápido. A gente fechou, a nossa meta eram 1.000 respostas, fechamos, acabou, tá respondido. Depois disso, eu abri com um segundo link para a gente conseguir segmentar os públicos para a minha rede, que a gente chamou de rede primária. A rede primária é aquela que já tem algum letramento, conhece. Então, isso foi para as minhas redes sociais, tanto Instagram, LinkedIn, quanto o grupo de WhatsApp, sobre o tema, e aí as pessoas aí é rede, né, e vão disseminando isso. E ali a gente teve 546 respostas, o que também me impressionou. Então foi um número bastante expressivo, relevante, e quando a gente olha para o geral, a gente pode extrapolar isso para o Brasil, considerando a distribuição geográfica e todas as análises que a empresa trouxe. Quando a gente olha grupo primário, serve para a gente fazer não vou falar duplo cego, né? Um grupo de controle, vamos dizer assim, como é que a gente compara uma coisa com a outra. Então tá bem interessante o resultado. E aí é uma pesquisa que é isso, né? Assim, sei lá, o Datafolha, essas grandes pesquisas que a gente está acostumado a ver, elas fazem ali com uma amostragem de até 2.000 pessoas, né? Então, vocês estão com uma pesquisa super dentro do escopo, né? Assim, uma pesquisa super oficial. E aí, Vivi, como é que você falou, né, que você tinha hipóteses quando iniciou a pesquisa? Essas hipóteses se confirmaram? Teve alguma coisa especialmente que te surpreendeu nessas respostas? Me surpreendeu ver que álcool e maconha hoje estão na mesma faixa de percepção, né? Então as pessoas consideram tanto uma quanto a outra drogas. Claro, quando a gente entra no grupo primário, ou seja, o grupo que é letrado, que a gente tem também esses dados, né, mas que seria mais próximo ao usuário, ele acha que ele considera o álcool muito mais droga do que a maconha. Mas pensando no grupo geral, a gente está falando assim, 85,6% consideram maconha droga, 85,2% consideram álcool droga. Então, olha que legal, né? Saímos não é porque é ilegal que é pior. Já temos um entendimento mais avançado aqui sobre isso. A gente já está pondo as coisas em pé de igualdade para discutir de uma maneira mais real. Mas eu acho isso ruim, né? Assim, tudo bem que eu entendo que antes era pior e agora tá igual, mas eu tô louca para que esse próximo momento chegue, porque assim, colocar maconha e álcool no mesmo nível não faz nenhum sentido, né? A gente tá falando de uma substância, ou para você faz, me conta. Não é nem exatamente no mesmo nível, mas são drogas? São. Características diferentes, né, com níveis, com impactos sociais diferentes, e aí a gente não entrou nessa profundidade nesta pesquisa, daí o livro. Aí a gente começa a entrar num ponto que você precisa aprofundar mais, então tá bom, o que é mais aditivo? É você tomar LSD ou tomar álcool? E aí existem pesquisas para sustentar isso, então o que eu percebi em torno dessa história, a minha hipótese e a grande hipótese confirmada é que a falta de informação é a grande origem do preconceito e dos grandes problemas em torno da maconha. Mas quais informações trazer para a gente começar a desatar esses nós, né? Então foi aí que a gente conseguiu entrar bem na pesquisa. Então, aí você falou do álcool com a maconha. Tiveram outras hipóteses, ou que se confirmaram, ou que te surpreenderam? Eu acho que os dois públicos entenderem o fato de que a saúde já está avalizada. Isso é bem unânime, né? Todo mundo fala, tá bom, saúde, check, queremos. O paciente é quem mais sofre com essa proibição. Essa é uma visão, na verdade, mais do público geral, não do primário, né? Acho que o público primário puxa mais para uma consciência social, de encarceramento e já está mais letrado nesse sentido, sabe das outras consequências. Mas todo mundo entende, cara, se tem pesquisa, se tem médico prescrevendo, se tem regulação e segurança no que a pessoa vai tomar, qual é o problema? Tem coisa muito pesada na farmácia, né? Então isso aqui tem que passar. Então a gente pode tratar como uma substância qualquer que está na farmácia. E eu achei interessante, por exemplo, né, que entre as maiores preocupações dos entrevistados é o uso abusivo. Mas entre os entrevistados que se autodeclaram usuários, 80% deles declarou que nunca teve problema de uso.
é abusivo. Então, essa discrepância, você acha que ela é claramente um problema de educação ou tem outra coisa por trás que eu ainda não estou enxergando? Eu acho que é total falta de conhecimento, de experiência, né? Experiência própria. Então, peraí, eu já usei e eu sei até onde isso virou um problema. Não uso, nunca usei, eu já provei, mais eu li, mais eu acredito, mais eu acho. Leu aonde? Que fonte era essa? A gente sabe, tem uma campanha de desinformação muito antiga, sustentando todos esses preconceitos. Um outro ponto que acho que se correlaciona com esse é quando a gente pergunta quais são os maiores receios que as pessoas têm em relação à legalização. E as pessoas, sobretudo o público geral, têm medo que o acesso a menores de idade seja facilitado. Ao mesmo tempo, 91% dessa rede, da rede primária, ou seja, da rede que tem mais acesso, que é letrada, que conhece, que provavelmente usa ou já usou, diz que a curiosidade foi a principal motivação para começar a usar. Então vamos lá, adolescentes curiosos, adolescentes em um mercado não regulado, você não tem traficante fazendo controle de acesso ao menor, né? Agora, se você regula, você educa, você cria regras, você diz onde isso pode ser vendido, você pede RG e por aí vai. Então, os receios e a solução para os principais problemas passa realmente pela legalização. Essa foi uma que me pegou bastante. O que você vai fazer, assim, com esses dados agora, assim? Você vai continuar tentando pegar ali, né, nas entrelinhas alguma coisa de novo? Ou você vai trabalhar praticamente com esses dados? Quais são os seus planos, assim, para curto, médio prazo? Meu plano é, a partir desses dados, trazer cenários e inquietações com informação boa, do mundo real, ou informação científica, ou informação de países onde a gente já teve legalização. Então tá bom, a gente tem medo que menores acessem. Países legalizados, menores passaram a acessar mais? Fumam mais hoje do que fumavam antigamente? Será que sim, será que não? É um problema real ou é um problema fictício, né? E se for real, como é que a gente pode lidar com ele? Você tem pensado assim, tipo, de pegar, sei lá, de criar capítulos do livro, escolher aí as questões mais importantes para você porque imagino que não vai entrar toda a pesquisa, né? Você já tem assim uma ideia de quais você vai pegar e se vai transformar um capítulo? Você tem uma ideia do que como você vai transferir, né, traduzir esses dados para o público que vai ler o seu livro? Ai, já spoiler, né? Eu tenho algo que eu quero fazer, mais ou menos um checklist. Tá bom, quais problemas desses você tem na sua casa? Agora vamos ler sobre esses problemas. Você não precisa ler sobre tudo, você não precisa ser um grande expert em maconha, cannabis, porque você tem um filho em casa que começou a fumar, mas você tem receio que só trabalhe ele no trabalho. Então vamos ver como é que se dá essa relação de maconha-trabalho no mundo real? Por exemplo, ou tem um filho adolescente, adolescendo agora e meu marido fuma, ou eu fumo, ou os dois fumam em casa. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente fala sobre isso? A gente põe na mesa e passa para ele, a gente conversa, não é? Então vamos para esse capítulo, vamos destrinchar esse ponto. Então a ideia é que seja um livro um pouco de cabeceira, sabe? Acho que vai ser um livro que as pessoas vão comprar para dar para um amigo que está um pouco aflito. E olha, conheço pessoas que fumam elas próprias, que têm filhos adolescendo, que se veem nessa situação, me ligam e falam, o que eu faço? Pois é, que louco isso, né? E você, Vivi, que tem um filho adolescente, como é que você tem lidado com isso? Porque além de ter um filho adolescente, ele sabe que você é a cannabis woman, né? Sabe, ele faz piadinha com os amigos, né? Quando eu tava ainda bem ativa no mercado. Sua mãe trabalha com quem? Minha mãe vende maconha. Eu falo, meu filho, não deturpe as coisas. Ele acha graça, ele tem muita informação. Eu acho que isso é fundamental. Então ele sabe que ele tá com o sistema nervoso central em desenvolvimento, que isso só vai acabar quando ele já se sentir bastante adulto, lá pelos 20 e poucos anos, que idealmente ele não deveria usar. Né, que nenhum adolescente, na verdade, nada fumado faz bem, vamos pensar assim. Então vou vaporizar, tá bom, mas seu sistema nervoso central não vai distinguir uma coisa da outra. Então você tem um brotinho, eu uso analogias também, né? Você tem uma sementinha que você plantou, começou a brotar, aquilo começa a crescer, dá 2, 3 folhinhas, você vai ficar cutucando com o dedo? Você acha que vai ajudar?
Então, pensa nisso, pensa que nas consequências que isso pode ter. Ou espera que lá na frente você vai ter caminhos seguros para usar isso, para matar essa curiosidade. Mas a gente sabe, né? Assim como o álcool, assim como outras drogas, os jovens provam. Talvez o fato dele ter esse papo aberto comigo, e aí sou eu como mãe gostando de pensar, e ter acesso à informação, tire um tanto dessa curiosidade. Já matei metade da minha curiosidade falando com a minha mãe. Não é uma grande rebeldia, porque minha mãe entende sobre isso, falando sobre isso. Então talvez ele tente se rebelar para outro lado ou para nenhum, né? Vamos torcer. É isso. Então é isso. Dicas de maternidade, de empreendedorismo é com a Vivi. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. E aí, esse papo tá bom, né? E se você quiser escutar outra conversa indispensável, eu sugiro, assim que acabar esse episódio, dar um play na conversa que eu tive com o deputado André Janones para o Saindo da Estufa, o podcast da revista Brisa. Tá disponível em brisa.com.br e no seu tocador de áudio favorito. Estamos de volta aqui no Cannabis Hoje Pode com a Viviane Cedola, que a gente estava aqui super afim de receber novamente o retorno. Vivi, eu queria que você fizesse um pouco de uma análise sobre em que ponto a gente está depois desse zoom out que você fez do mercado, né? Esse tempo aí, tenho certeza que você tem uma análise, que você está percebendo coisas que nem todo mundo tá percebendo, então eu queria que você dissesse em que momento você acha que o mercado tá. Eu moro fora, né, já faz 4 anos que eu moro na Europa, circulei bastante por aqui, circulei pelos Estados Unidos, o mercado ainda não tá em um grande momento de consolidação. Eu acho que ele passou do momento romântico, algumas pessoas, né, quem chega agora ainda fala, nossa, vai regular no Brasil, eu tenho um terreno lá em Minas, vamos plantar? Eu olho e falo, será, né, será? Qual é a minha experiência plantando? Será que isso dá dinheiro? Vamos pensar de forma fria para essa história? Quais são as suas habilidades como pessoa, se você quer empreender nesse meio? Qual é a tua experiência e como é que essa experiência pode contribuir com o mercado? Então, olhando para mim, eu sou uma comunicadora, eu sou relações públicas de formação, eu entendo de opinião pública e de, enfim, campanhas e acho que o que eu faço bem é pegar temas complexos e simplificá-los através de processos e fluxos e comunicação. Então, meu superpoder está em combinar isso com cannabis, né? O teu também, só que ainda assim com ferramentas diferentes, é interessante isso. Então, ainda tem muita gente apaixonada que entra e fala, nossa, vou plantar maconha e vou ganhar muito dinheiro com isso. Acho que não, pensando no cânhamo industrial, a não ser que você já seja, acho que eu repeti isso algumas vezes, né? Que você já faça cultivos extensivos, você já é do agro, você já está envolvido nisso, aí você vai ter as ferramentas para fazer essa análise. Mas um mercado propriamente dito, quem já está envolvido com isso, está menos romântico com essa história toda, está idealizando menos, já tem o pezinho no chão. Antes, no começo, parecia uma corrida do ouro, né? A Serra Pelada, meu Deus, quem chegar primeiro vai levar tudo? Não vai levar tudo. Vai ter um prêmio no final. Quem conseguir manter empresas hoje, e aí mundo todo, tá? No Brasil é ruim, porque mundo todo, gente, Estados Unidos, Brasil, Europa, Uruguai, Paraguai. Você tem hoje uma empresa de cannabis em qualquer frente. Você precisa ter um bom fluxo de caixa, você precisa ter um investimento e um olhar bem adiante. Você consegue se manter dentro dessa estrutura por mais 10 anos? Daqui a 10 anos, aí sim eu acho que a gente vai ter visto uma consolidação, aí sim os aventureiros vão ter saído, aí sim a gente não vai ter 30 empresas fazendo a mesma coisa quando existe demanda para 2 ou 3, e aí sim a gente vai ter empresas consolidadas dando passos adiante. Então isso eu acho que é um momento interessante, um momento bom, né? Acho que isso explica um pouco também a minha saída. Quando eu comecei, lancei a Dr. Cannabis, eu não vi ninguém fazendo isso. Falei, poxa, ninguém tá falando sobre esse negócio abertamente. Ninguém tá ajudando o paciente a ter acesso. Hoje mesmo eu vi mais uma empresa do ramo, forte, nome forte, entrando e criando também um canal de conexão médicos e pacientes. É ótimo, é maravilhoso, mais pessoas vão acessar. Então, do ponto de vista da legalização, da opinião pública, do acesso, é muito bom. Do ponto de vista de negócios, é desafiador.
Então você precisa ter um pezinho no chão e um plano a longo prazo. Essa é a minha opinião. E você está otimista a respeito da indústria no Brasil? Agora, por exemplo, né, com a liberação do cultivo em larga escala para fins medicinais, você acha que isso vai ser realmente importante? Vai ser um passo ali diferente de tudo que aconteceu até agora? Não sei se muito diferente, vai ser super regulado, como tudo que aconteceu até agora, inclusive pela mesma agência, né, pela Anvisa. Então, a minha expectativa é bastante similar, é que seja uma regulação forte, uma regulação que muito provavelmente, pelo que a gente já viu da Anvisa lá atrás, em 2019, quando ela rechaçou, quando ela aprovou a que hoje é 660, né, permite os medicamentos irem para a farmácia, ela refutou uma resolução que permitiria o cultivo. E lá atrás ela já criou regras que tornavam esse cultivo algo caro, dispendioso, provavelmente acessível só para empresas grandes, ou empresas que já estão nesse ramo. Assim como a gente está vendo isso com os produtos que chegam na farmácia, desculpa, eu falei 660, eu quis dizer 327. Que é a regulação que põe produtos na farmácia, a gente está vendo ela ser dominar. Quem são as marcas que estão lá? São grandes farmacêuticas ou grandes ou médias farmacêuticas brasileiras e algumas grandes empresas do mercado de cannabis que estão se tornando grandes, que vieram de cannabis e tiveram que se tornar farmacêuticas também. Então, não é o amigo que tinha um terreno ali do lado que decidiu agora pôr um produto na farmácia. Pode até ser que ele consiga agora, ele vai ter grana e gestão para sustentar isso por 10 anos. Se ele entrar com essa cabeça e conseguir estruturar isso, super. Acho que tudo é possível. Mas eu acho que acaba virando um jogo para os maiores. E Vivi, voltando um pouco para a sua pesquisa, um dos dados mais interessantes para mim é sobre a percepção geral sobre as pessoas que fazem uso da planta, né? Então, falando de estigmatização, né? Por exemplo, autêntico e divertido teve ali mais pontuação do que irresponsável e criminoso. Eu achei super interessante essa mudança na percepção social e queria que você falasse um pouco disso também. Essa percepção que você fala de divertido e autêntico está sobretudo no público primário, que, relembrando, é aquele público que já é letrado, né? O público geral tem isso com enfim, pontos percentuais muito baixos, como 2%, 3%. Agora, o que mais pontuou, quando a gente pergunta como você percebe quem usa cannabis, a resposta é depende do contexto. 59% do público geral, ou seja, 60% da população fala depende de onde eu tô. Usa maconha, mas usa onde? Né? Como que a pessoa está fazendo isso? E aí a gente começa, poxa, um dos outros receios é acesso a menores, e onde é que a pessoa vai conseguir, que ambiente ela vai ter que frequentar para ter acesso a isso. Então, o contexto pode ser ditado pela legalização. Será que esse contexto não pode ser uma loja bonita, como aquelas maravilhosas que já foram criadas e algumas até quebraram nos Estados Unidos, que parecem lojas da Apple? Que legal esse contexto, né? Acho que aí ninguém vai achar a pessoa irresponsável, doente ou criminosa. Agora, se ela tiver que realmente recorrer a meios criminosos, seja, agora plantar já não é mais considerado crime, né? Mas, enfim, se ela tiver que recorrer a meios, se ela não tiver meios não criminosos aos quais recorrer para ter acesso, fica difícil tirá-la desse contexto. E a gente estava conversando antes, achei muito importante uma coisa que você falou sobre que as pessoas já estão convencidas de que o medicinal é legal e que chegou a hora da gente virar a página, de educar a população e conscientizar a respeito das possibilidades, né, do uso da planta. Desenvolve esse raciocínio pra mim, Vivi, porque a galera fica muito batendo, né, nessa coisa do uso medicinal e que o uso medicinal... Claro que para as empresas que trabalham com especificamente justamente isso do medicinal, para elas é o que elas vão continuar batendo. Mas para as pessoas que estão interessadas no avanço da planta como pauta, né, no Brasil, eu acho que é sim importante a gente falar cada vez mais de uso recreativo, de outros usos, e não só do medicinal. Então, eu queria te ouvir também, assim, até de repente, falando com a nossa audiência em geral, mas até de repente dirigindo essa resposta para os diretivos de empresas de cannabis medicinal que de repente estão ali nesse quadradinho, não só cannabis medicinal. Como é que essas pessoas podem ampliar a conscientização sobre a planta e delas mesmas, né? Não apenas do público? Eu acho que o grande empresário às vezes está fechado, ele nem fala maconha, né? Ele fala cannabis. Exato.
A gente entra nisso também no livro, porque toda maconha é cannabis, nem toda cannabis é maconha, mas esse é um papo para outro momento. A grande maioria das pessoas acredita que maconha tem que ser tema de saúde e de segurança pública. E sim, e a regulação vai sempre refletir isso. O ponto é se ela está refletindo isso de forma histérica, né? Outras coisas também são temas de saúde e segurança pública, sei lá, para fazer um paralelo rápido, o tabaco, que teve um histórico super legal de educação, de redução de danos, que resultou muito. Cara, a gente vê uma diferença enorme entre o tabagismo na Europa e no Brasil, por exemplo. E isso é resultado de uma campanha pública de educação em torno do tema. Então, que maravilhoso a gente conseguir fazer isso em torno de maconha empresários. O teu negócio pode crescer. Todo mundo, todos esses empresários, já vi planos de negócio, e todos eles colocam lá um slidezinho oculto. No dia, quando e se a legalização chegar, estaremos prontos. Até lá, a gente vai fingir que isso não existe, a gente vai tentar separar os temas. Porque estão olhando só do ponto de vista de negócios e não do ponto de vista social, de impacto. Então, acho que ampliar essa visão, olhar para o todo, entender que se aquilo for liberado, ou seja, se for legalizado, vai ficar mais fácil para você trabalhar no teu nicho, né? Vai ficar mais aberto, vai ficar mais tranquilo, vai ter uma regulação mais condizente com a realidade do impacto na sociedade dessa planta legalizada, quando na verdade a gente sabe que o grande impacto e o que leva a regulações muito restritivas que atrapalha todos esses negócios é o proibicionismo e a histeria em torno de algo que deveria ser tratado com mais um pezinho mais firme na realidade. Total. Vivi, eu queria ouvir de você, né, que é uma pessoa super criativa, como é que a gente pode criativamente montar algum plano de educação, conscientização, mas que fure a bolha? Porque é o que você falou, né? É imprescindível a gente falar com as outras pessoas. É esse o meu esforço com esse livro, né? Não pregar para convertido, conseguir criar um veículo. E olha, vai levar o tempo que tiver que levar até eu estar convencida de que eu encontrei um título, uma capa, um conteúdo que realmente entregue e faça com que a senhorinha do prédio compre o livro e dê para a filha dela, cujo filho agora é adolescente, fala: filha, talvez isso aqui possa ajudar nesse momento que você está passando. É nesse público que eu quero chegar. O público, a rigor, desinteressado. Então, acho que um livro pode ser um caminho. Comunicação é o caminho que você escolheu para a vida, né? Não para ver, ou sei lá, que me escolheu, não sei. A minha missão passa por isso e envolve cannabis também. Outro dia chegou até mim um comentário de redes sociais que alguém dizia: poxa, vocês aí tentando legalizar maconha enquanto o país tem tanto problema social e de criminalidade e crime organizado, etc. Imagina quando for revelado para essa pessoa que a solução desses problemas todos passa por legalizar. Legalizar não é que vai mudar o país e uau, tudo mudou para melhor a partir de... ou resolvemos todos os nossos problemas. Mas parte da solução dos problemas passa por legalizar. E isso precisa começar a ficar claro para a sociedade, que realmente ainda não está. É isso, Vivi. Agora a gente vai para os quadros. Bora lá? Vivi, agora eu quero ouvir qual é para você a regulamentação ideal. A regulamentação ideal olha para o usuário como um adulto esclarecido, portanto ela oferece esse esclarecimento e trata ele como alguém capaz de tomar suas decisões. Alguém incapaz de tomar decisões deveria ser isolado disso, como crianças, como, enfim, pessoas com outros tipos de necessidades. É dessa forma, é bastante livre. Bastante aberto e com muita informação. Bueníssimo. E como sempre, a gente continua querendo dicas. Vivi, você tem alguma dica pra gente? Ligada ao universo canábico, psicodélico? Você tem visto alguma coisa aí que te chamou a atenção? Uma dica que eu dou, vendo algumas das respostas aqui, uma delas, por exemplo, quando você pergunta para o público primário, aquele que é letrado: você acha que tem formas seguras do adolescente consumir? Sim, eu acho, né? Então existe um ativismo por trás da coisa toda que às vezes passa por cima da ciência. Do bom senso. Exato. Bom senso. Então calma lá, descansa um pouco, militante, vamos tentar militar de forma coerente, que isso vai abrir mais portas, né? Só ficar levantando bandeira e falando: por que você fala cannabis e não maconha? Porque isso vai me ajudar a fazer com que determinada pessoa me escute. Eu quero ser escutada ou eu quero militar? São escolhas. Então eu
como comunicadora, prefiro ser escutada e gostaria que as pessoas também levassem isso para si, se é que elas querem esse caminho. Se elas só querem militar, pronto, levanta a bandeira e vai. É isso. Bom, Vivi, agora a gente quer os seus contatos, porque, né, Vivi continua sem uma editora para o lançamento do livro dela, mas se tiver algum publisher aqui escutando a gente e quiser encontrar a Vivi e a nossa audiência, claro, que, bom, enfim, eu já imagino que tá todo mundo seguindo a Vivi, mas se ainda não tiver, onde a gente te encontra? Eu tô no Instagram, no @vivicédola, tenham paciência, porque eu já fui mais ativa. Eu lancei uma coisa legal, que é um agente dentro do GPT da OpenAI mesmo, acho que é o mais usado ainda, chamado Cannabis Woman, que era o nome que eu usava, Cannabis com Z, Woman. Eu subi lá, eu treinei esse GPT com muito conteúdo que eu tinha criado, com artigos, com pesquisas feitas, com cursos que eu tinha desenhado. Então, ele pode responder suas perguntas ao vivo. É algo super legal, o link tá no meu Instagram também. E é por aí que você fala comigo. Maravilhoso. Então é isso, Vivi, um prazer sempre ter você com a gente, sempre esclarecendo e clareando o futuro da cannabis no Brasil e no mundo. Então as portas do Cannabis Hoje Pode seguem abertas para você. Volte sempre, Vivi. Eu voltarei. Beijo, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Krepp, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!